Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala com vocês é Daniel Oliveira. E esse espaço, esse canal é sobre reflexões do reino de Deus. E nesta noite eu quero falar sobre a oração preventiva. O Senhor me fez entender algo interessante na vida de Davi, irmãos. Davi, ele pecou com Batseba, né? Pecou contra o Senhor, pecou contra Urias, que era o marido dela. E esse pecado foi tão terrível que ele, para esconder o erro, ele ainda comete, o primeiro pecado foi de adultério, ele ainda comete o pecado de assassinar Urias para querer ocultar, né, o crime. Ele queria ocultar o crime. E, irmãos, é algo tão interessante esse tema, que Davi, como todos sabem, era o homem segundo o coração de Deus, e ele se arrepende. O Senhor manda o profeta Natan, né, e coloca o dedo em riste na sua cara e denuncia o seu pecado. Aqui eu entendo que é o amor de Deus, quando ele envia o profeta para denunciar, né, o pecado de Davi. Interessante, quando Deus faz isso, é o seu amor, são cordas de amor, para que Deus atraia novamente aquela pessoa que se afastou, que se desviou. E quando Davi se dá conta do seu pecado, e ele no Salmo 51 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, e não retires o teu Espírito Santo, e não me lances fora da tua presença. Essa oração é uma oração de restauração. Só que depois da oração de restauração, nós percebemos em um outro salmo, quando Davi ora assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então, aqui está a oração preventiva. O Senhor me fez entender, num momento de devocional, Ele me deu esta iluminação, né? Esta revelação da palavra, para que eu entenda o seguinte, meus queridos. Davi, depois de ser restaurado, ele faz essa oração: vê se há em mim, ó Senhor, né, um caminho mau. Por quê? Porque ele entendeu, irmãos, que quando, antes de pecar, antes de cometer o adultério, antes de cometer o assassinato, ele não sabia que haviam caminhos maus dentro dele. Ele não percebia que tinha caminhos maus, sementes de maldade dentro dele, sementes de maldade tal que o levou a cometer pecados que nem entre os ímpios muitas das vezes nós constatamos. Então, depois de restaurado, o Espírito de Deus te conduz, Davi, para que ele entenda que ele precisava não apenas de uma oração de restauração, que é quando a gente confessa o nosso pecado e diz para o Senhor: Senhor, me perdoa. E ali o Senhor, por misericórdia, nos perdoa. Depois da oração, da restauração, que vem através do arrependimento, o Espírito de Deus conduz Davi à oração preventiva. E o que é oração preventiva, irmãos? É quando o Senhor nos mostra que nós temos que, como o Senhor Jesus disse, vigiar e orar. Nós temos que agora nos colocarmos espiritualmente na torre de vigília. E como fazemos isso? Nós não conhecemos perfeitamente a nós mesmos. E o Espírito de Deus é o único que pode prescrutar o espírito humano e denunciar dentro de nós caminhos maus, sementes de maldade. É como, irmãos, eu costumo dizer que os drones, vamos colocar aqui, vamos pegar os drones americanos, né, da mais alta capacidade. Eles têm a capacidade de alguém nos Estados Unidos, né, conduzir esse drone em outro país e ele, no escuro, detectar um inimigo, um terrorista e fulminá-lo. Assim o Espírito de Deus faz dentro de nós. Ele é o único capaz de identificar um caminho mau dentro de nós e aniquilá-lo. Então,
nesta noite eu quero que você entenda de uma vez por todas que nós devemos usar esta arma espiritual, que é a oração preventiva. Nós devemos pedir ao Senhor para que Ele mostre, depois que nós somos restaurados por alguma falha, algum pecado. Às vezes você está passando por uma situação em que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tinha uma história com Deus como Davi, você pecou, e o Senhor também já te perdoou porque você se arrependeu. Mas agora você tem que entender que é necessário nós orarmos como Davi. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Para quê, irmãos? Para a gente não voltar a pecar. E para que a gente seja como Davi, o homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus não é aquele apenas que se arrepende e recebe restauração. É aquele que não quer mais errar, não quer mais pecar, para não desagradar o Senhor. Que nesta noite, em o nome do Senhor Jesus, eu oro, para que Deus ilumine você e você passe agora a fazer a oração preventiva, para que o drone de Deus, que é o seu Espírito Santo, possa entrar dentro de você, e ele já está dentro de você, melhor dizendo, e ele possa, através do seu pedido, diagnosticar, identificar qualquer caminho mau que possa te levar à queda novamente, e você possa preventivamente perceber isso, aniquilar isso, porque Deus vai mostrar e você vai confessar que houve aquele sentimento, aquele pensamento de pecado. Porque, irmãos, o pecado não começa, como eu posso dizer, ele não chega e você já cai. Ele começa sem que você perceba. É um sentimento, é um pensamento, é um desejo, às vezes está no seu inconsciente. Mas se nós, com a ajuda do Espírito Santo, entendermos que a gente pode, que nós podemos nos antecipar a essas sementes do mal, que muitas das vezes são usadas pelo próprio diabo para nos conduzir ao erro, que na verdade são pode ser uma cobiça, né? E a cobiça é que nos leva aos mais diversos pecados. Então que nessa noite a gente possa pedir ao Senhor, e nós vamos terminar com uma oração aqui, para que Deus possa agir na nossa vida, como agiu na vida de Davi, restaurando ele e depois lhe dando discernimento para que ele orasse, para que ele não cometesse novamente aquele tipo de pecado. Ore comigo nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir em favor da minha própria vida, em favor da vida daquele que está escutando essa oração neste momento, de pessoas que já passaram por quedas, por fraqueza e cometeram pecados absurdos, mas a graça de Deus, ela é escandalosa no sentido de que ela pode perdoar qualquer pecado, e essa pessoa já foi perdoada, já foi restaurada, Senhor, mas que nessa hora, meu Deus, ela entenda que ela precisa fazer uso desta arma espiritual e começar a orar preventivamente, pedindo ao Senhor, ver se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque isso é uma preocupação de quem é salvo, de quem é restaurado, para que não peque novamente, para que não provoque escândalo no reino e que possa caminhar em triunfo, em santidade, não para ser melhor do que os outros, mas para agradar o Senhor. Em nome de Jesus, receba discernimento, receba um diagnóstico de Deus e que você, através do Espírito Santo, possa identificar essas sementes de maldade, que elas não cresçam e sejam aniquiladas em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero, por último, pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, me ajudem para que essa mensagem possa chegar a muito mais pessoas, porque o algoritmo vai entender que o assunto, que o vídeo é importante e ele vai recomendar para mais pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.